E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Dinossauro Galáctico! Se lembra no começo do mês quando eu falei que ia fazer uma TBR pra esse mês de outubro maneiro e maravilhoso, que seria metade de livros infantis e metade de livros de terror? Então hoje é dia de ver o que eu consegui ler. Logo no comecinho do mês eu comecei a ler A Noite dos Mortos-Vivos, do John Russo, que é uma novelização do filme de 1968 com o mesmo título. Logo depois que eu terminei de ler esse livro, eu vi o filme, mas eu vi a remontagem de 1990, então não é o filme original, e eu também não tenho muitas informações de que se esse é um filme completamente fiel ao de 68, se ele foi só regravado, mas contém o mesmo roteiro. Mas é um filme diferente do livro, eu gostei muito mais do livro. Ele tem umas pequenas nuances, uns pequenos detalhes que deixaram o livro muito mais interessante que o filme. No final, o filme ele se torna uma coisa muito mais próxima ao Walking Dead, uma coisa muito mais Hollywood. E esse livro, ele tem uma pegada muito mais estranha e assustadora, mesmo sendo um clássico. Ele é muito diferente das coisas que a gente está acostumado a ver sobre o zumbi. Por isso eu gostei muito desse livro. Continuando no terror, eu li alguns contos desse livro aqui, The Complete Fiction of Lovecraft, e eu estou apaixonado por esse autor. Ele é muito melhor do que eu achei que ele seria. Ele me conquistou muito mais do que eu achei que ele ia me conquistar. Essa leitura tá sendo muito legal. Óbvio que eu não consegui ler isso tudo, porque são 70 zibilhões de páginas e eu não tenho esse poder de ler tudo isso. Mas eu li alguns contos e eu fiz um vídeo com alguns deles e ele vai estar aparecendo aqui nos cards. É só clicar lá e conferir. O outro livro de terror que eu me comprometi a ler é esse aqui, Alien. Gente, eu não consegui terminar Alien porque foi uma leitura bem cansativa. Eu parei na página mais ou menos 83 e eu estava começando a ficar muito cansado desse senhor Alan Dean Foster, porque as descrições dele são muito pesadas e elas não servem pra absolutamente nada. Diferente do Lovecraft, que é uma pessoa que ambienta muito bem as coisas e fala muito bem sobre o cenário e como o personagem tá se sentindo, o Alan Dean Foster ele faz uma narrativa cheia de detalhes que a gente não precisa mesmo. Então eu acabei abandonando esse livro por conta disso. Eu não consegui seguir em frente, eu não consegui acreditar no que o Alan Dean Foster tava falando pra mim e simplesmente começou a tornar tipo uma leitura de bula de remédio, porque eu não tava me conectando com a história, tava ruim, tava chato, eu não gostei desse livro. Pode ser que você goste dele, quem sabe com a cabeça mais fresca eu posso reler ele e achar melhor, não sei. Agora vamos para a parte mais alegre e legal de todas, leituras de livros infantis, que são a minha paixão. O primeiro livro que eu li foi o Fantástico Senhor Raposo, do Roald Dahl. Essa edição aqui é em inglês, eu achei ela bem facinha de ler. Se você é iniciante em inglês, pode ler assim, tranquilamente, porque ela não tem nada assim muito difícil de ler, não tem uma gramática super complexa. É bem fácil de ler. Esse livro conta a história de um senhor raposo que é muito malandro e ele sempre rouba a fazenda de um dos 3 fazendeiros que moram perto dele, e ele rouba ou peru, ou galinha, ou ganso de um desses 3 fazendeiros. E um dia esses fazendeiros ficam loucos e vão atrás do senhor raposo a qualquer custo. Eles se unem e vão atrás dele pra destruir a vida dele e toda a família dele. E o livro acontece basicamente nisso, os 3 fazendeiros correndo atrás do senhor raposo. É uma história um pouco óbvia, não é nada demais assim, mas eu achei bem interessante, eu gostei bastante da narrativa do Roald Dahl. Do começo ao fim eu me mantive entretido, foi bem bacana, não é uma história 5 estrelas, mas ela é bem narrada, é bem bonitinha, eu gostei bastante. Logo depois eu comecei a ler Coelhoberto Pascal e os Ovos Guerreiros no Centro da Terra, que é a continuação do livro Nicolaus Norte e a Batalha contra o Rei dos Pesadelos. Esse livro eu tava muito empolgado pra ler porque eu amei de paixão o Nicolaus Norte, então eu tava esperando uma coisa melhor, não foi o que aconteceu. Esse livro não é tão bom quanto o anterior. O começo do livro é muito legal, o meio do livro é bem mais ou menos e o fim do livro é bem previsível. Então eu não gostei tanto assim desse livro. Mas eu pretendo continuar assim, porque eu gosto muito da escrita do William Joyce e vamos ver o que vem por aí, depois de Coelhoberto Pascal. Do William Joyce eu também li o livro ilustrado dele, do Sandman, que esse sim, gente, é um livro de se apaixonar e morrer e querer viver dentro desse livro. Ele
conta a história desse pequeno senhor, o Sandman, que é um cara que tá em apuros, dirigindo a estrela dele quando ele é atacado pelo Rei dos Pesadelos e ele cai aqui na Terra. E assim começa a jornada dele como um dos guardiões da infância. Esse livro é maravilhoso, ele é muito bem ilustrado, a história é muito legal. Eu gosto muito de como o William Joyce ele acerta nessas coisas, nos pequenos detalhes. Ele constrói um universo sensacional. Eu recomendo demais a leitura dos Guardiões da Infância e quando eu terminar de ler todos, eu com certeza vou fazer um especial dele, porque ele é muito genial, eu gosto muito dele. E esse livro aqui com certeza entrou para os meus favoritos, quer dizer, entrou sim. E o último livro que eu li foi esse aqui, Fortunately the Milk, do Neil Gaiman. Ele é muito bem ilustrado pelo maravilhoso Scott Young. Ele tem uma premissa bem legal, que é a aventura de um pai de duas crianças que sai de casa para comprar leite e quando ele volta com uma história absurda e incrível de como ele conseguiu o leite e do porquê ele demorou tanto para chegar em casa. O livro é bem legal, mas ele é bem previsível, ele tem uma história bem narrada, mas ele não me prendeu muito porque ele começou a ficar muito óbvio. Mas o fim é bem legal. Eu me surpreendi um pouco com o fim, mas no geral eu não consegui me embarcar tanto assim nesse livro aqui, eu apenas gostei dele. Eu prometi também que ia ler Star Wars Um Novo Amanhecer, mas eu estou no começo dessa leitura ainda, eu tô gostando bastante dessa leitura, então provavelmente já no começo desse mês eu termine ela, porque eu quero terminar muito ela, porque eu já estou começando a ler quadrinhos que tem a história dos personagens desse livro, e elas são muito legais, então eu estou mais empolgado do que nunca, e vou contar como foi assim que eu terminar. Então fiquem ligados. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem o seu like aqui. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês conseguiram ler nesse mês do horror e das crianças. E eu vejo vocês por aí no meu próximo vídeo. Até mais!